alterar layout. Vocês vão alterar o layout e vão colocar ele como barra lateral, que assim vai ficar em destaque quem está falando e os próximos que vão falar. Ou então, quem quiser deixar só mesmo quem está falando, pode deixar na opção destaque. E aí vai ficar somente a pessoa que está falando, e assim vai ficar alternando com quem for falar. Tá bom? Eu espero que todos tenham um bom evento, né, que possam aprender muito com isso. Tá? O evento está sendo gravado, e muito obrigado a todos. Uma boa noite. Olá, boa noite. Bruna, o seu microfone. Obrigada, gente. Estão todos me ouvindo agora? Dona Bruna, Patrick falando, só um minutinho. Só para mim aceitar mais uma lista aqui, tem mais ou menos 5, 6 pessoas na lista, e também vou tirar essa apresentação que está sendo exibida aí. Só um minutinho. Ok, Patrick, estou no aguardo, então. Pronto, dona Bruna. Obrigada, Patrick. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá bom. Gente, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, que é Setembro Amarelo, Você Não Está Sozinho. A campanha do Setembro Amarelo é uma campanha que objetiva conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. Ela acontece a nível mundial, mas aqui no Brasil ela é realizada desde o ano de 2014. Hoje, dia 10 de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas é importante a gente ressaltar que esse tema, ele é um tema que precisa ser trabalhado durante o ano inteiro. Por quê? Porque o suicídio, infelizmente, é uma das principais causas de mortalidade mundial. E durante um longo período, houve muito medo de se falar sobre esse tema. Um verdadeiro tabu. Agora, de uns tempos para cá, especialmente em função das campanhas do Setembro Amarelo ao longo dos anos, esse tabu tem sido quebrado. Então, informações sobre esse tema estão cada vez mais sendo debatidas, difundidas, dando às pessoas acesso a essa informação, como, por exemplo, quais são as principais causas ou ainda os principais fatores de risco para o suicídio. Ou então, onde e como a gente pode obter ajuda. Afinal de contas, gente, a educação ela ainda é uma excelente forma de prevenção. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar desse tema tão importante e tão pertinente. E para o nosso bate-papo de hoje, estão presentes os psicólogos da Universidade Federal Rural da Amazônia, que atuam na assistência estudantil. Eu, Bruna Carvalho, psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Campus Belém, estarei como mediadora, mas participarão também conosco os psicólogos Stephanie Correia, psicóloga também da PROAS Campus Belém, o Tiago Costa, psicólogo do Campus Capanema, a Daça Almeida, psicóloga do Campus Capitão Poço, Cláudia Camilo, psicóloga do Campus Parauapebas, Suzane Lima, psicóloga do Campus de Tomé Açu,
E vale lembrar também que nós temos a psicóloga Anesca Oliveira, que ela é do campus de Paragominas, e por motivo de licença maternidade, ela não está aqui conosco hoje. E essa nossa conversa, esse nosso diálogo, ele será norteado pelas perguntas que vocês nos enviaram por o e-mail perguntas.psi@gmail.com. Mas você que está nos assistindo agora e que não mandou anteriormente nem a sua pergunta, nem o seu comentário, você pode fazer agora aqui pelo chat. Digita aí o seu comentário ou a sua pergunta, que a gente vai estar lendo durante toda a noite e conversando sobre isso, tá certo? É importante destacar também que nós recebemos alguns e-mails de uma forma muito específica, muito pessoal. Esses e-mails, eles também estão sendo respondidos de forma individual, de forma direta, para a gente, com o objetivo da gente também estar sanando de uma forma mais integral a demanda que foi apresentada, ok? Então, dando início à nossa conversa de hoje, nós vamos pegar a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que foram enviadas para o nosso e-mail, que é justamente algumas nomenclaturas que comumente nós ouvimos, só que há uma confusão. Será que elas são sinônimas? Será que elas são distintas? Que elas têm significados distintos? E para responder essa nossa primeira pergunta, eu vou estar chamando a Cláudia, a psicóloga lá de Parauapebas. Cláudia, o que é o suicídio? O que é ideação suicida? E o que é comportamento suicida? Olá, boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Bruna, essa pergunta realmente ela é bem interessante para o nosso tema, né? O que é suicídio? Será que ele tem uma diferença entre o comportamento suicida e a ideação suicida? É uma pergunta assim, você tem alguma alternativa, A, B, C ou D? Não, né? Então, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu imagino, né? Que eu acho que pode ajudar vocês a compreenderem um pouquinho melhor. O suicídio é o quê? A própria palavra, ela já deriva do latim, que é a ação de matar a si mesmo. Então, o suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional, tá? Ao longo das centenas de anos, ao longo da história mundial, vamos dizer assim, o suicídio ele tem alguns significados diferentes, né? Depende da cultura, né? Depende da visão moral que aquelas pessoas têm. Em algum momento bem distante da história foi considerado uma coisa natural. Houve um outro momento na Europa também que foi considerado crime. Então, as pessoas que tentavam e sobreviviam, elas acabavam sendo presas, né? Aí vamos fazer a diferenciação, então, da pergunta que você fez. O comportamento suicida, ele é o quê? Ele inclui o suicídio consumado e a tentativa de suicídio. O suicídio consumado, ele é aquele ato intencional de se autoagredir que resulta na morte. Já a tentativa de suicídio, ela tem o mesmo objetivo, né? É o ato de se autoagredir, cuja intenção é a morte, mas ela acaba não ocorrendo. Então, a tentativa de suicídio, ela pode ou não resultar em alguma lesão. Às vezes, a pessoa, ela tenta e não conseguiu, ela pode sofrer alguma consequência física e ter sequelas, como também pode não ocorrer nada, né? Alguns autores ainda afirmam que a tentativa de suicídio, ela tem as mesmas características do suicídio em si, a mesma carga emocional, o mesmo significado, e a única coisa que diferencia é em relação ao desfecho, que não é fatal. A tentativa de suicídio, muitas vezes, de forma até errônea, as pessoas consideram assim, foi para chamar atenção, foi para se aparecer, ela não queria realmente morrer.
O suicídio em si, de certa forma, a pessoa pensa que naquele momento a melhor alternativa é morrer, mas no fundo ela só quer terminar com aquele sofrimento. Então, ambos têm a mesma carga, a mesma necessidade de uma atenção, né? Inclusive, se eu não me engano, uma das perguntas que chegaram por e-mail era em relação à tentativa de suicídio. Então, sim, ela precisa de uma atenção e precisa de um tratamento correto com profissionais, tá? Então, vamos lá. O comportamento suicida, como eu expliquei, ele tem o suicídio consumado e a tentativa de suicídio. E o que seria a ideação suicida? A ideação suicida são os pensamentos e os planos que a pessoa faz para tentar elaborar aquilo, né? Qualquer ameaça, ela deve sim ser levada a sério e precisa de ajuda e apoio para aquelas pessoas, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, vamos lá de novo. A ideação suicida, ela também é conhecida como os pensamentos, ou seja, é pensar, considerar ou até mesmo planejar o suicídio, tá? As ideações suicidas, elas vão variar o quê? Entre pensamentos passageiros, pensamentos mais extensos e realmente um planejamento detalhado. Então, entre você pensar assim, poxa, eu quero morrer, não aguento mais isso, quanto você a ter um planejamento mais detalhado, por exemplo, quando meu pai sair, quando minha mãe sair, quando meu filho sair de casa, meu irmão, seja quem for, eu vou lá e vou pegar tal coisa. Então, isso já é um planejamento daquela ideação. Ambos estão na esfera do pensamento, mas existe uma diferença. A maioria das pessoas que tem esses pensamentos suicidas, ela não realiza necessariamente tentativas de suicídio, mas os pensamentos em si, eles são considerados um fator de risco, que vocês vão ver daqui a pouco o que seria esse fator de risco, tá? Os pensamentos suicidas, eles também são mais comuns entre os adolescentes, mas não significa que todas as idades não possam ser atingidas, tá? E aí você pensa assim, a maioria das pessoas pode ter uma dúvida. Mas eu conheci uma pessoa, ou eu soube de alguém que ela ficava fazendo outras coisas de se machucar. Então, isso seria algum tipo de tentativa de suicídio? Ela se cortava, ela se queimava. Aqui a gente vai abrir um parênteses para a pergunta que você me fez, Bruna. Você me falou sobre comportamento suicida e ideação suicida. Então, vamos abrir um parênteses para o que seria esse tipo de machucado intencional. O nome que a gente dá é autolesão, tá? Autolesão, ela é provocada intencionalmente por aquela pessoa para se machucar, mas ela não tem a intenção de cometer o suicídio. De toda forma, nós estamos falando de comportamentos patológicos, ou seja, que são disfuncionais e estão fora de um padrão considerado normal. Então, de toda forma, para ser dado um encaminhamento para um profissional realizar um tratamento eficaz naquela pessoa, tá? A forma mais comum de autolesão, então, seria o quê? Pessoa cortar a pele, pessoa se queimar, se bater, arrancar cabelo, entendeu? Aí também tem outro caso, né, que as pessoas pensam, aquela pessoa que consome drogas em exagero, que bebe, abusa de substância, ou tem algum distúrbio alimentar. Seria isso também? Os comportamentos relacionados com algum abuso de substância ou distúrbio alimentar, eles não são considerados autolesões, porque esses efeitos que acabam tendo, eles são só secundários, tá?
Então, vamos lá. Autolesão, ele é utilizado atualmente. E antigamente, numa literatura mais antiga, o termo usado era mutilação. Um instantinho. Ana, você poderia desligar seu áudio, por favor? A Cleudiana de Paula da Silva Prata. Podemos? Sim. Tá. Obrigada. Então, só para finalizar aqui a minha fala e respondendo a sua pergunta. A autolesão é o termo que a gente usa hoje em dia e que numa literatura mais antiga a gente dizia automutilação. Talvez alguns se familiarizem mais com essa expressão. Só para fechar de vez, qualquer ameaça, qualquer tentativa de suicídio, qualquer autolesão, né? Qualquer pensamento deve sim ser levado a sério e ser buscado a ajuda, né? E o apoio por profissionais, tá bom? Eu espero ter respondido, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode enviar aqui no chat, que é onde a gente vai estar lendo as perguntas, e qualquer coisa eu retorno para responder. Tá certo. Então, Cláudia, só recapitulando um pouquinho, a questão do comportamento suicida e da autolesão, a distinção delas seria a função. O comportamento autolesivo, o comportamento suicida, ele está querendo findar uma dor, resolver um sofrimento que está muito grande, ele não consegue ver saída. Já a autolesão, ela tem uma outra finalidade, que não essa questão da destruição ou na questão da morte. Seria mais ou menos isso, então. Isso mesmo, Bruna. Tá certo. A Larissa Gaia, ela justamente estava perguntando se ideação suicida é o mesmo que comportamento suicida. Eu acredito que com a tua fala agora deve ter esclarecido um pouquinho que são situações distintas, onde o comportamento suicida seria um pouco mais voltado para a ação e a ideação no campo das ideias, no campo do imaginário, no campo do planejamento. Ela colocou sim que foi contemplada na resposta dela. E também, antes da gente passar para a próxima pergunta, o Leandro Soares também está colocando aqui no nosso chat que um dos suicidas que ele acredita que os kamikazes na Segunda Guerra Mundial também seriam comportamentos suicidas. Mas aí, se a Cláudia quiser contribuir com alguma coisa nessa questão, mas eu acredito que a gente precisa olhar sim para a função. Qual é a função daquele comportamento? Será que os kamikazes eles queriam se matar para acabar com o sofrimento? Ou eles tinham um objetivo maior, querendo atingir a destruição de um alvo maior, que isso teria como consequência a sua morte? Então, eu acredito que a gente possa estar pensando pela questão da funcionalidade, né? Não sei se a Cláudia pode também estar nos ajudando um pouquinho aí nisso. Se seria mais ou menos isso, Cláudia? Isso mesmo, Bruna, porque a questão do suicídio, como eu acho que eu cheguei a comentar, a pessoa pensa que naquele momento a solução dela é a morte. Só que não necessariamente é isso que ela quer matar. Não é o corpo dela, é um sofrimento que ela não conseguiu elaborar. Então, é uma questão patológica que ela precisa cuidar. Então, o que você falou é totalmente esclarecedor em relação aos kamikazes, pois eles eu imagino, não tinham esse pensamento, né? Esse sofrimento carregando com eles. Eram objetivos diferentes. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. A Dayara Dias também está colocando se tomar diversos remédios para dormir com a intenção de entrar em coma é tentativa de suicídio. Eu acredito que também esteja tudo na questão do rol da intencionalidade. Qual é o objetivo desse comportamento? De qualquer forma, se for uma tentativa, a gente, como tu colocaste, na verdade, todos esses comportamentos, eles precisam ter
ser levados com seriedade, nós precisamos ter atenção e estar oferecendo ajuda a todas essas pessoas que emitem, em maior ou menor grau, esses comportamentos. Não é isso? Isso mesmo. Só lembrando que tomar os remédios, né, com determinada intenção, não necessariamente também ele vai caracterizar o abuso de substâncias daquele que eu falei, né, sobre beber demais e tudo mais. Ele pode sim ser uma tentativa de suicídio, e é por isso que é importante ter um acompanhamento. Uhum. E aqui, partindo para agora para a nossa segunda pergunta, que foi enviada por e-mail, é que, de acordo com esses, já que a gente sabe um pouquinho mais sobre os conceitos, do que se trata uma coisa ou outra, o que pode estar levando uma pessoa a tentar ou cometer suicídio? E para essa pergunta, eu vou chamar a Daça Almeida, a psicóloga de Capitão Poço, para estar contribuindo com a gente. A Daça, o que leva uma pessoa a tentar ou cometer suicídio? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos e a todas que estão nos escutando, nos assistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bem, Bruna, essa pergunta é muito importante. E nós precisamos entender que o suicídio ele é complexo e é multifatorial. Não acontece por uma causa única. Ela é uma interação de fatores que é singular, ou seja, é diferente para cada pessoa, né? Os fatores podem ser sociais, emocionais, econômicos, biológicos, culturais e situacionais. E dentro desses macrofatores, podemos apresentar de uma forma mais clara os seguintes fatores de risco, que podem ser os transtornos mentais, né, como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, transtornos ligados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, transtornos de personalidade, o histórico pessoal, ou seja, o histórico de tentativa prévia, né, se a pessoa tentou mais de uma vez, e é importante frisar que a tentativa prévia e o transtorno mental são os principais fatores de risco, né? Mas, como eu falei anteriormente, é multifatorial. Eles são os principais, mas não são os únicos. Além desses fatores, podemos citar também fatores estressores crônicos ou recentes, como, por exemplo, separação conjugal, luto patológico, perda ou prejuízo econômico ou social. O que seria isso? Perda ou prejuízo econômico ou social? Por exemplo, o desemprego, né? A aposentadoria, no caso, é um fator de risco para os idosos, né? Para as pessoas que estão na terceira idade. Por que seria, né? Já que é um momento natural da vida, né? A aposentadoria. Porque tem alguns idosos que eles são muito ativos. E quando eles se encontram nessa fase da aposentadoria, eles se veem limitados, eles se veem com uma rotina completamente diferente da que eles viviam antes. E, além disso, a renda também reduz, né? E isso faz com que alguns idosos comecem a pensar que eles se sentem inúteis, que eles acham que não podem mais contribuir com a família, e tudo isso vai gerando uma angústia no idoso, e que pode vir a ser um fator de risco para o suicídio. Um outro exemplo também de fatores estressores recentes é o que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né? Que é uma situação completamente diferente que a gente está vivendo, completamente atípica, porque mudou completamente a nossa rotina, mudou os nossos planos, né, nossos objetivos para o ano de 2020, mudou a nossa forma de se relacionar com o outro, porque a gente está vivendo ainda, né, um distanciamento, então a questão da interação social acaba se reduzindo, e isso para algumas pessoas se torna angustiante, é um sofrimento para essas pessoas, né?
Além do desemprego também, que acabou sendo uma consequência da pandemia, as relações familiares também, que às vezes não são tão, vamos dizer assim, saudáveis, e a pessoa teve que ficar confinada na casa com pessoas que ela não se sente bem, e isso traz para ela angústia, né? E isso também pode ser um fator de risco, né? Outros fatores de risco que eu posso falar também são eventos adversos na infância ou na adolescência, né? Por exemplo, ter sofrido maus tratos, negligência, abuso físico, sexual, psicológico, a violência doméstica como um todo, né? Não me limito apenas à criança e adolescente, mas também às mulheres, ao idoso, né? Infelizmente, na pandemia também o índice de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra os idosos também aumentou bastante, e isso é considerado um fator de risco, né? Além disso, a falta de apoio social ou familiar, né? O uso de dependência de drogas, como eu falei, ilícitas ou ilícitas, e o bullying também, né, para a faixa etária dos adolescentes, também é considerado um fator de risco, até mesmo para os jovens, né, que se encontram na graduação. Além disso, também os meios acessíveis, né, de cometer suicídio é um fator de risco. A impulsividade também, né, a pessoa que é impulsiva, né, que age de uma forma imediata, sem refletir, né, que impede a pessoa de pensar em outras possibilidades e, às vezes, sem pensar na consequência também é um fator de risco. A ideação suicida, né, que são aqueles pensamentos que a pessoa começa a ter em que ela começa a ver na morte uma possibilidade para sair de um sofrimento que ela está vivendo, né? E essa ideação suicida, geralmente, ela vem acompanhada de alguns sentimentos, né, que a gente chama de 3Ds. Alguns autores falam 4Ds, né? Quais são esses Ds? Que é a desesperança, o desamparo, o desespero e a depressão, né? Então, e isso tudo geralmente é verbalizado. A pessoa começa a achar que ela não tem mais sentido na vida, ela não tem mais uma esperança de um futuro melhor, ela se sente sozinha, acha que ninguém a compreende, então começa a se isolar, né? Isso são também os fatores de risco e a presença de outras doenças geralmente consideradas aquelas que não têm cura ou que não têm mais chance de cura, né? A pessoa também começa a pensar na possibilidade da morte justamente para não enfrentar aquela angústia, né? Ou até mesmo a dor física, né? Que algumas doenças geram. E um outro fator também de risco é quando já tem um caso de suicídio na família, né? Isso também pode ser um fator de risco. Eu acredito que sejam esses fatores de risco. Espero que eu tenha sido clara, né? E qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat que eu vou responder. É isso, Bruna. Tá certo. Adassa, relacionada a isso que você está falando, a Juliana Chanes, eu acho que é assim, Chanes, ela está perguntando aqui. O adolescente que já tentou suicídio uma vez tem maior chance de tentar novamente? Sim, foi o que eu até coloquei, né? Que a tentativa prévia de suicídio potencializa, tem possibilidade sim de tentar novamente. Ok, Adassa. Muito obrigada pelas tuas considerações. E agora nós vamos passar para a nossa terceira pergunta, que foi enviada por e-mail. E para essa pergunta, eu vou chamar a Suzane Lima, a psicóloga de Tomé Açu. Suzane, a Daça nos colocou um pouquinho quais são os fatores de risco, os grupos que talvez estejam mais propensos a cometer esse suicídio. Então, dentro dessa perspectiva, quais são os sinais ou como a gente pode perceber que uma pessoa está com risco de suicídio?
Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que estão conosco nesse evento. Tá dando para escutar bem, Bruna? Assim, perfeitamente. Sim. Então, voltando um pouco para a pergunta que nos foi colocada, né? Em relação aos sinais, é importante a gente ter claro que nem sempre esses sinais são fáceis de ser identificados. Essa não facilidade para a gente estar identificando esses sinais tem muito a ver com a individualidade, né, com a particularidade de cada pessoa. Cada pessoa acaba manifestando o sofrimento de uma forma única. Então, nesses casos, nem todo mundo que tenta o suicídio, que tem uma ideação suicida, vai estar dando esses sinais. Por outro lado, alguns indícios, né, podem estar sinalizando para a gente de que a pessoa está no seu limite de sofrimento, ela está passando por um sofrimento intenso, e essas pessoas, elas acabam dando esses sinais. Um dos principais sinais de que a pessoa está com essa ideação suicida ou esse comportamento suicida, né, é a alteração no comportamento. Esse é o mais fácil de identificar. A pessoa muda a forma de se comportar de uma maneira, muitas vezes, radical, né? Ela chega ao extremo, comportamentos que ela não fazia, ela passa a estar emitindo, ou ela deixa de se comportar de uma forma que era mais padrão, né? Há também, em alguns casos, uma alteração no apetite, tanto para mais quanto para menos. Pessoas que não tinham dificuldade para se alimentar, que tinham uma nutrição saudável, acabam invertendo e passam a se alimentar mal, assim como pessoas que tinham essa dificuldade na alimentação, já podem estar desencadeando um quadro em que eles acabam ingerindo mais nutrientes. A própria percepção em relação ao autocuidado também se mostra presente nos casos em que há indícios de um possível suicídio, de um comportamento suicida, de uma ideação suicida. As pessoas deixam de lado os cuidados básicos de higiene, da própria apresentação social. Então, tudo isso é importante a gente ficar atento para tentar estar percebendo nas pessoas com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona. É comum também em pessoas que têm ideação suicida a questão da apatia. Eles executam a interação social, eles executam o comportamento, mas eles mostram uma certa lentidão, uma espécie de falta de ânimo. Então, outro ponto também é uma alteração corporal radical. Uma pessoa, né, um colega, um amigo que sempre verbalizou gostar de cabelos longos ou gostar de cabelo curto, do nada ele muda o visual dele radicalmente, sendo que é incongruente com aquela proposta de pessoa que a gente já conhece, com aquela proposta de vida que a gente conhece que aquele nosso amigo já está, ou nosso familiar, costuma levar e que ele se identifica. Então, essa mudança muito abrupta na imagem corporal, de como a pessoa se mostra para a sociedade, também é um fator importante para a gente ficar atento. Outro ponto muito importante é a questão do isolamento social. A pessoa acaba por ficar mais retraído, evita convites para sair, muitas vezes ele recusa, outras vezes ele não recusa, ele apenas falta aos encontros. Há um possível desligamento dos grupos, né, uma tentativa de rompimento com esses grupos sociais no qual esse sujeito está inserido. No próprio grupo familiar, a gente consegue perceber um pai que era mais próximo do filho, já busca, no momento em que ele está passando por esse sofrimento, mais um distanciamento. Em relação ao sono, é possível a gente estar observando uma alteração na qualidade desse sono, a questão da insônia, a questão da própria... há um prolongamento das horas de sono também, a própria questão dos pesadelos intensos e recorrentes, em que a pessoa acaba acordando com muito sofrimento. Então, tudo isso pode estar sinalizando para a gente de que algo está errado com essa pessoa, né? Não necessariamente errado, mas que essa pessoa, de alguma forma, está sinalizando para a gente que ela precisa de ajuda. E, às vezes, é essa forma que a pessoa consegue estar comunicando. É muito comum também queixas de dores físicas, né, de dores no corpo, alterações também em relação à memória, assuntos que são recorrentes na vida da pessoa, né, que são do interesse dela. Quando ela se propõe a falar, ela acaba perdendo o raciocínio, como se ela não tivesse uma concentração e uma memória
relacionado àquele assunto, sendo que é algo padrão já dentro do que ela gosta de estar conversando. A gente tem também as alterações no humor, que vão desde irritação, os choros, a própria oscilação entre tristeza e alegria. Uma pessoa que antes se mostrava mais triste, assim, passa meio que abruptamente a se mostrar mais comunicativo, mais alegre, e vice-versa. Isso também merece a nossa atenção, né? A própria questão da exposição intencional ao risco, né? A pessoa, de forma intencional, provoca situações em que ela seja colocada em risco, situações como dirigir embriagado, frequentar lugares perigosos, em que a pessoa sabe que o risco da violência urbana é alto, ela se propõe a estar visitando esses espaços em horários em que ela, de fato, coloca em risco a vida dela, o bem-estar, a autopreservação. É comum também, em pessoas que estão passando por um sofrimento muito intenso, a presença de conflitos, né, muito violento. A pessoa busca resolver pequenas questões de forma bem violenta, né, então ela traz essa violência para a resposta dela, né, para a forma dela de lidar com o mundo. O próprio abuso de álcool e outras drogas também pode estar sinalizando para a gente de que a gente tem um sofrimento acentuado, a gente precisa tentar dar esse suporte. O uso da internet muito voltado para pesquisas relacionadas a suicídio, automutilação. Então, assim, esse comportamento é muito presente entre os adolescentes, então é sempre importante a gente estar tentando, né, fazer esse acompanhamento, se dispor a conversar, caso a gente perceba que esse comportamento está presente. Outros fatores que também são comuns é a verbalização de frases, né, de desesperança, de pessimismo, frases com muito conteúdo de morte, frases com muito conteúdo de suicídio, sendo que conversar sobre suicídio é fundamental. Porém, quando alguém traz esse conteúdo para a gente de uma maneira muito insistente, ela pode estar buscando ali uma válvula para estar colocando para a gente, só que do modo dela, né, do modo dela comunicar o sofrimento, de que ela está precisando de ajuda, de que o suicídio é algo presente nos pensamentos. Então, às vezes é dessa forma que a pessoa consegue comunicar. Só para finalizar, outro comportamento que também é muito frequente na pessoa que está com essa ideação, que está com esse comportamento suicida, é a própria questão da nostalgia. A pessoa, ela se prende muito a momentos do passado, ela se refere a esses momentos do passado como a única possibilidade, o único momento que ela foi feliz na vida. Ela não consegue visualizar a possibilidade de estar construindo esses momentos bons também na atualidade ou no futuro. Todas as falas dela positivas meio que em relação a algo que já passou e que na fala dela geralmente não voltaria mais. Então tem essa questão desse apego mesmo por um passado, onde a felicidade só poderia estar presente lá, a esperança só estava presente no passado. E é comum também a retomada de contato com os amigos muito distantes, meio que num caráter de despedida. A pessoa busca esse contato, não necessariamente buscando uma interação social, mas mais no caráter de se despedir. Seriam ações já nessa tentativa de se despedir. E outros aspectos que podem estar ligados a essa sinalização, né, dessa tentativa de despedida são cartas, frases, bilhetes e as próprias falas de despedidas. Era isso, Bruna, e a todos. Suzane, foi muito esclarecedor, foram vários pontos colocados, tanto para comportamentos não verbais, quanto as sinalizações verbais. E dentro dessa perspectiva, diante desses sinais, diante dessas dicas que a gente pode estar percebendo das pessoas próximas da gente, como ajudar uma pessoa que pensa ou quer tentar ou tenta tirar a própria vida? Então, para responder a essa pergunta, eu chamo o Tiago Costa, lá de Capanema. Tiago, como é que a gente pode ajudar uma pessoa que pensa ou que tenta tirar a própria vida? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos e todas. Essa pergunta é uma das perguntas que eu acho assim, mais interessantes e importantes, né? É o que fazer diante do que nós temos presenciado diariamente, né? E assim, a resposta
me parece, no primeiro momento, simples e, ao mesmo tempo, muito complexa, porque ela exige muito de nós, né? O que fazer é informação, né? A gente tem que buscar informação. Essa informação de saber o que é, de saber o que leva, quais são esses sinais, eles são extremamente importantes, esses aspectos, porque eles vão nos auxiliar a ter os mecanismos de ajuda, né? E também entender um pouco sobre esses fatores, né? Que fatores, de repente, funcionam como proteção, né? Nós vamos falar um pouquinho deles mais na frente. Então, para uma abordagem de ajuda, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo, logo após estar feito esse levante de informação, ter adquirido conhecimento, e um conhecimento correto, informações corretas, é ir até essa pessoa, né? E perguntar se essa pessoa quer falar. E se essa pessoa, né, que de repente, naquele momento, diz, não quero, né, a gente deve respeitar. Mas deixar esse canal aberto, porque é extremamente importante que essa pessoa entenda que há uma possibilidade, quando ela quiser e desejar falar, ter esse canal. Agora, se a pessoa quiser falar, nós temos algumas dicas, né, algumas sugestões que são extremamente importantes para auxiliar, né? Nesse momento, a gente, quando for conversar com alguém, for ouvir uma pessoa sobre esta temática, a gente deve evitar perguntas que levem para respostas de sim ou não, né, ou questões que direcionem para respostas muito fechadas, né? É um momento de deixar bem amplo essas perguntas, para que as respostas também sejam, né, e que a pessoa possa estar elaborando, né, o que ela está sentindo, né? Também nós temos que tomar muito cuidado, né, em não tratar a temática de forma simplista, né, colocando como que fosse uma coisa simples, de que, eu já passei por isso, você também vai passar, ou isso é uma coisa, isso é frescura, né, que é uma das coisas mais tristes que se tem de se ouvir, né, que as pessoas às vezes não respeitam a dor do outro, né. Então, são expressões que devem ser evitadas, são comentários que devem ser evitados, porque eles causam grande dor, né. Outras também do tipo, eu não entendo por que você está assim, você tem tudo, né, utilizar intervenções de sentido religioso, a falta de Deus. Então, essas questões, elas, além de doer muito mais, ela fecha a pessoa, né? E muitas das vezes acontece um movimento que é extremamente curioso, é que quando a pessoa diz, isso é falta de Deus, ou ela diz, você tem tudo, por que você está assim? A pessoa realmente, né? E a pessoa se fecha. E, de repente, para quem faz esses comentários, pensa que está auxiliando, e, na verdade, não está, né? Então, tem que haver um cuidado, e é o que a gente chama sempre de uma escuta empática, né? Uma escuta em que o outro vai ser o foco, né? Nós não vamos estar, nesse momento, falando de nós vamos estar ouvindo esse outro, o que esse outro tem de dor, e acolher, né? Também, diante dessas sugestões, dessas orientações, a gente tem que preparar um ambiente, né, o espaço para que a gente vá conversar com essa pessoa. Então, deve ser um espaço em que seja silencioso, um local tranquilo, né? Não haja um limite de tempo, né? Você vai conversar com alguém sobre uma temática tão delicada, nós temos que ter um espaço tranquilo, mas que não seja um espaço em que vai ser corrido, né? Então, deixa a pessoa falar. Eu não vou utilizar-me como referência, mas eu vou escutar, vou estar aberto para essa pessoa, não vou julgar o que ela tem, muito menos menosprezar a sua dor, porque ela está sentindo dor, e a gente tem que aprender a entender a dor do outro sem julgar, né? E na escuta, quando nós formos ouvir essa pessoa, que é a parte mais importante, ela deve ser uma escuta ativa, né? Não é uma escuta em que eu vou estar querendo dar solução para a pessoa, não é essa a finalidade, mas é uma escuta de acolher a dor que aquela pessoa está sentindo, né? Então, nessa escuta ativa, a gente deve ter, né, primeiro fazer perguntas que a gente já falou abertas, né, em que essa pessoa possa estar apresentando toda a sua dor, né, e a pessoa ela precisa sentir que você está ouvindo, né. Então, em dados momentos é interessante você fazer um resumo, porque
No momento em que a pessoa está te falando, você, olha, então o que você está dizendo é que a sua dor de repente é disso, você não está localizando, a pessoa se sente acolhida e percebe que você está ouvindo, né? Ao mesmo tempo, é importante repetir dadas frases, né, dadas componentes daquela fala da pessoa, para que elas fiquem mais claras. Às vezes a gente não entende muito bem o que está sendo apresentado, ou fica alguma dúvida, então é bom colocar e perguntar, que a pessoa pode até desenvolver mais, né? E também não esquecer de não reagir com espanto, nem com desespero, nem com julgamentos, porque para aquela pessoa, se ela está conseguindo falar com você, você é um canal importante para essa pessoa. Ela tem confiança em você, né? Então, é extremamente importante esses passos, né? E existem outras informações, outras recomendações que elas são mais gerais, é que, assim, isso que a gente está conversando é o que a gente chama dos primeiros cuidados psicológicos, né? São cuidados emergenciais que nós vamos estar realizando em situações específicas, né? Eles devem e podem ser feitos por qualquer pessoa, desde que tenham essas instruções mínimas. Nós temos vários textos, né? E vários autores que trabalham sobre os primeiros cuidados psicológicos, que são coisas que nós podemos estar fazendo para auxiliar o outro, né? Nós não estamos, não é uma proposta de tentar resolver o problema do outro, mas é uma proposta de acolher essa dor, essa angústia que naquele momento ela está causando um grande dano para aquela pessoa, né? E essa ajuda, né, já finalizando aqui as orientações gerais, a gente tem que tomar um dado cuidado quando nessa conversa, nesse momento com uma pessoa, ela deixa claro que para ela todas as possibilidades se esgotaram, né? É aquilo que a gente conversava mais cedo sobre desesperança, né? Não vê mais nada, não vê possibilidades. E ela deixa claro que não quer mais viver, que vai dar fim à sua vida. Nesse momento é extremamente importante a procura de um profissional, né, para estar auxiliando nesse processo. Lembre, essa conversa, essa ajuda, é o que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, né? Elas não necessariamente são feitas por um profissional. Na verdade, a ideia, inclusive, é que sejam feitas por qualquer pessoa, né? Mas isso, de forma alguma, exclui a necessidade de um trabalho profissional, né? Então, se essa pessoa ela demonstra isso, a gente deve acionar os mecanismos, né, a família, falar com essa pessoa e orientar a procurar ajuda qualificada e, principalmente, gente, isso é muito importante, se dispor aí junto com essa pessoa, né? Quando a pessoa ela fala dessa certeza, né, para um comportamento suicida, é importante que ela não fique só, né? Às vezes as redes de apoio estão muito fragilizadas, né? E essa rede de apoio, ela é fundamental, né? Os amigos, a família, né? E quem são as pessoas que são importantes para essa pessoa, é extremamente importante que esses laços sejam fortes. Porque quando eles estão fragilizados, a pessoa não se sente tão forte, né? Ela se sente um pouco mais frágil. Da mesma forma, e para finalizar, a rede de apoio, né, que eu falava há pouco, nós podemos procurar o SAMU, podemos procurar o CAPS, o posto de saúde, né, dependendo do que nós tenhamos nos nossos municípios. E na ausência, na impossibilidade, nós ainda temos um mecanismo extremamente importante, que é o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles têm um telefone que é grátis, é o 188, é muito importante que a gente tenha esse número em mente, 24 horas por dia, é um serviço gratuito, certo? Então, é de extrema importância a gente ter conhecimento de todas essas informações, porque são elas que vão auxiliar, né? Então, o que fazer para ajudar, né? Primeiro, tomar informação, tomar conhecimento de tudo isso que nós colocamos aqui, né? E não esquecer, a ajuda profissional, ela é sempre importante, né? Nós não vamos resolver os problemas de todos, mas nós podemos fazer uma coisa que é extremamente importante, que é acolher a dor do outro. Obrigado. Agora. Obrigada, Tiago. E um pouquinho relacionado a isso que você estava nos colocando, nós temos a Inara, que ela gostaria de te perguntar se a CAPS em Capanema
e qual o procedimento para conseguir um acompanhamento psicológico. Antes de eu passar a palavra para ti, só esclarecendo um pouquinho que os CAPSs, eles são os Centros de Atendimento Psicossocial. Dentro desses centros, existe uma equipe multidisciplinar que trabalha com saúde mental. Então, lá nós encontraremos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, enfim. Uma equipe multi que vai estar trabalhando diretamente com saúde mental. Esses são os centros especializados para esse tipo de demanda. No entanto, nós sabemos que não são todas as regiões ou todas as cidades que têm um centro como esse. Nessa situação, existem os postos de saúde, que os postos de saúde eles também têm uma equipe mínima de, por exemplo, um médico generalista, que geralmente ou é um clínico geral ou é um ginecologista, mas geralmente também tem no posto de saúde um profissional da área da psicologia, que também pode estar sendo uma porta de entrada, pode estar sendo um local que pode ser procurado numa situação como essa. E além do CVV, que o Tiago também colocou para a gente, que é um meio, através de ligação telefônica, que também pode estar dando um auxílio, uma escuta, uma orientação. E agora, Tiago, voltando para a questão da Inara, tem CAPS aí em Capanema? Olá novamente, né? Sim, nós temos um CAPS em Capanema e ainda temos um outro dispositivo, né, que é o PAN. É um pronto atendimento de especialidades médicas, era o antigo nome. Hoje mudou o nome, mas ainda continua conhecido como PAN, né? Nesses dois espaços, nós temos atendimento psicológico, né, clínico, e no CAPS especificamente, nós temos toda a rede própria do CAPS, né? Como funciona, né? Há dois dispositivos, né? Duas formas, na verdade. Uma é indo direto ao CAPS, né? Que fica no sentido de quem está saindo de Capanema Peixe-Boi, um pouquinho antes, né, de quem chega na Independência, né? Fica antes da Independência, fica à esquerda, né? No caso, no sentido inverso, Peixe-Boi e Capanema. Bem, ali é a localização. Pode ser o mecanismo indo a um posto e do posto receber um encaminhamento para o CAPS, ou indo diretamente até o CAPS, né? Aí lá você chega, eles fazem uma triagem e eles fazem um direcionamento. Né? Ok, Tiago, obrigada. E também a Elza Souza, ela também está levantando uma questão da sua colocação, que está sendo perfeita, que é baseada justamente no fato do suicida ter muita dificuldade de falar. Mas saber que alguém está ali a ponto de ouvir é reconfortante. E é bem isso que o Tiago falou. A gente está disponível para uma escuta empática, uma escuta sem julgamento. Ela acaba sendo, sim, um bálsamo inicial para essa pessoa que está em sofrimento. Mas ela não é única. De fato, para chegar nesse nível de sofrimento, a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional. Obrigada, Tiago. Agora, não se despeça ainda, a palavra ainda está com você. Dentro dessa perspectiva, é possível prevenir o suicídio, Tiago? Então, novamente, sim, né, claro, o suicídio ele pode ser prevenido. Em 2017, a OMS chegou a apontar que até 90% dos casos poderiam ser evitados com as intervenções adequadas, né, se fossem realizadas as intervenções adequadas. Isso, então, de 10, nós teríamos aí pelo menos 9 pessoas que nós conseguiríamos salvar, né. Hoje, nós temos uma estimativa mundial que está em cerca de um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa, né? E como resposta, os governos de vários países eles têm tomado algumas atitudes, né, nesse sentido, né, criando algumas políticas e tudo mais. Mas e aí? Mas como nós aqui, na nossa realidade, nós podemos pensar e abordar, por exemplo, algumas estratégias de prevenção, né? O que é que funciona como estratégias de prevenção, né? Nós temos uma série de fatores, né, de itens, eu vou colocar assim, que funcionam como uma espécie de mecanismo de prevenção, né? Bem, um deles, né, um dos primeiros que é relacionado é a ausência de doença mental, né? Inclusive, hoje,
um estudo recente feito pelo CRM, salvo engano, apontou que a maior parte dos suicídios vinham, né, de algum transtorno mental. Nós sabemos que existem inúmeras questões, né, como já foi colocado, às vezes questões financeiras, grandes momentos aí de grandes transformações também produziram isso. Então, embora os transtornos mentais sejam um fator que esteja relacionado ao suicídio, ele não é único, né? Então, mas de toda forma, a ausência dele acaba sendo um fator protetivo, né? Da mesma forma, uma autoestima elevada também funciona como um fator, né, de proteção, né? Também um bom suporte familiar auxilia, né, ajuda muito. A capacidade de adaptação, né? É importante lembrar que muito, né, na nossa vida nós passamos por várias transformações, né? Algumas agradáveis, outras nem tanto, né? Então, ter uma capacidade de se adaptar para essas transformações, e essa capacidade não é uma coisa assim, hoje estou dormindo aqui, amanhã eu amanheço com a melhor capacidade de transformação. Não é isso. É um processo de construção. Então, quem desenvolveu esse processo tem como uma característica, como um fator, né, de proteção. Assim também como a capacidade de resolver problemas, né? Estar empregado é algo que também auxilia, né, como um fator protetivo. Também, pensando nas questões médicas, né, ter realizado o pré-natal, porque isso também, de alguma forma, você acaba eliminando uma série de possíveis doenças, e isso também tem algum impacto. Então, essa realização de pré-natal é também muito importante, né, como um fator protetivo. Os laços sociais, né, com os familiares, com os amigos bem estabelecidos, é extremamente importante e também funciona como um fator, né, de proteção, né. Uma relação terapêutica positiva, né? O que é isso, né? Quando da relação entre o cliente e o seu terapeuta ali, você acaba tendo uma boa relação, né? Isso, inclusive, foi uma das perguntas que nós tivemos, em que alguém falava justamente que tinha uma relação com um lado terapeuta, e esse profissional não estava tendo uma boa relação entre eles, e a pessoa nos perguntou se seria uma opção trocar, se todos iriam agir da mesma forma. Nem não vão, né? Primeiro que nós, dentro da psicologia, nós temos várias formas de trabalhar, né? E mesmo essa forma de trabalhar, ela varia um pouco conforme cada profissional. Então, se de repente a gente não está tendo uma boa relação com o profissional, é muito válido a gente substituir, né, vir com outra pessoa para que mantenha uma boa relação, e aí sim, gente, o processo, ele se torna como um fator protetivo, e o processo caminha muito mais fluido, né? É importante que a gente esteja com um profissional que a gente se sinta bem também, né? Isso independente até de abordagem, isso independente até do conhecimento da pessoa, às vezes é o que a gente chama do rapport, né? E ele é fundamental, né? Dessa boa relação entre o paciente e o terapeuta, entre o cliente, enfim. Também, o engajamento em atividades religiosas, ele funciona também como um fator protetivo. Assim também como tem um sentido existencial, né? Em que eu consigo visualizar as minhas ações, os meus propósitos, tem objetivo, né? Ter uma identidade disso, ter um propósito, ter objetivos, ter planos, metas, isso funciona também como um fator protetivo, né? Senso de responsabilidade com família, né? Senso de pertencimento, isso também é muito importante. Quem já é casado e tem filhos, ou que tem filhos e não é casado, enfim, as crianças, elas também funcionam como um fator protetivo, né? Além dos hábitos saudáveis, né, sejam atividades físicas, alimentação, boa qualidade de sono, né? Engajamento em atividades reforçadoras, né, atividades reforçadoras que é bem interessante, né? São aquelas atividades em que nós temos interesse, temos curiosidade, e que para nós nos causam uma sensação, né, de bem-estar. E a prática delas, né, que muitas vezes a gente acaba deixando, né, e isso se torna um problema, né,
tanto para o nosso bem-estar, quanto nesse caso, especificamente, não se torna um fator protetivo, né? Também a prática de meditação tem sido apontada como um fator de proteção, né? E, como a gente falava no início dessa fala, né, a informação, né? Ter informação é fundamental para funcionar como um fator de proteção. E não esqueçam, não esqueçam desse número, né? CVV 188. 188 salva vidas. É isso. Obrigado. Obrigada, Tiago. Agora, levando em consideração esses fatores de risco que foram colocados pela Daça, e agora os fatores de proteção que foram colocados pelo Tiago, e levando também em consideração os diferentes âmbitos da nossa vida, que seria o âmbito familiar, o âmbito social, o âmbito laboral ou de trabalho. E aí, pegando um pouquinho o gancho para a nossa realidade, que é o âmbito acadêmico, então, Stephanie, nesse caso, levando em consideração o âmbito acadêmico, ele funcionaria como um fator de risco ou como um fator de proteção ao suicídio? Oi, Bruna. Oi, todo mundo. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui tendo esse tipo de discussão. E principalmente porque o nosso público-alvo, essa pergunta é muito pertinente pelo nosso público-alvo, que imaginamos serem alunos de graduação, pós-graduação ou pessoas interessadas no ambiente acadêmico. E aí, essa pergunta, como a gente já falou aqui, os fatores de risco e de proteção para o suicídio são multifatoriais. E o ambiente acadêmico, ele pode funcionar como ambos, né? A gente ainda tem pesquisas, muito poucas pesquisas recentes, fazendo a relação entre o suicídio e o ambiente universitário. Entretanto, sabe-se que a maior parte da população que comete suicídio está na idade entre jovens e adultos. E a gente também tem dados de que, de 2017, que de 15% a 25% dos alunos de graduação e pós-graduação, eles desenvolveram algum tipo de adoecimento mental, principalmente a depressão. E aí a gente tem que pensar quais são as variáveis e os fatores que podem estar relacionados, por exemplo, ao risco, ao suicídio, né? Dentro do contexto acadêmico, foi até feita uma outra pergunta, que era como a educação, o sistema educacional brasileiro poderia funcionar quanto um fator relacionado ao suicídio e à prevenção do suicídio. A gente tem que pensar que dentro do ambiente acadêmico, até dentro de uma cultura, existe uma pressão muito grande e muito forte para que os jovens tomem a sua decisão profissional ou então se insiram no mercado de trabalho cada vez mais cedo. Então, a pressão pela escolha profissional, às vezes a não identificação com a profissão que foi escolhida, pode ser um fator de risco. A gente também tem, dentro do ambiente acadêmico, às vezes, expectativas muito elevadas sobre desempenho, tanto expectativas criadas pelas próprias pessoas, quanto por outros profissionais, professores, orientadores, familiares, e isso pode gerar um estresse muito grande. Uma outra questão que a gente tem é a competitividade exacerbada entre disputa, quantas pessoas têm mais publicação, mais artigos, e que você precisa ter um nível de produtividade muito alto num curto período de tempo, senão, né, a regra que se cria, a crença que se cria é que senão você não vai ser um bom profissional e não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Essas pressões, elas podem ser fatores que favorecem risco ao suicídio. Como a Daça falou, como a gente já falou aqui, o suicídio, né, ou a tentativa de suicídio, são questões multifatoriais. Mas aí dentro do ambiente acadêmico, esses fatores de risco, eles podem estar relacionados. E não só no nível individual, mas a gente também tem que pensar no nível institucional e no nível cultural. Outras questões que estão relacionadas também em níveis institucionais, não só de cobranças do modelo cultural de ensino, de cobrança, de coercitivo que é utilizado, também relações
de assédio moral e de assédio sexual. Dentro da população universitária, mulheres, LGBTs, pessoas negras ou que sofrem bullying, elas estão muito mais suscetíveis a fatores de risco ao suicídio. Em contrapartida, a gente também tem que pensar que a universidade ela também pode ter uma rede de apoio e de acolhimento, de suporte que pode favorecer fatores de proteção ao suicídio. Não só de profissionais qualificados que possam fazer a escuta, o acolhimento, a avaliação, a intervenção e, enfim, encaminhamentos necessários, quanto, por exemplo, colegas que possam ser uma rede de suporte, que possam perceber os primeiros sinais, professores, outras pessoas ali envolvidas que têm relações e que podem estar sendo um fator de proteção, desenvolvendo relações saudáveis que podem estar prevenindo os riscos ao suicídio. Um outro ponto também importante é que um ambiente de aprendizagem que favorece o ensino de uma forma eficiente, de uma forma saudável, que proporcione bem-estar, prazer ao aluno, ele pode favorecer não só sentimentos e comportamentos de autoconfiança, como também de autorrealização. Então, estar na universidade pode te permitir perspectiva para o futuro, você pensar que, apesar dos sofrimentos e das dificuldades, você tem perspectivas, você tem possibilidades, isso também pode ser um fator de proteção desenvolvido dentro da universidade, perspectivas profissionais. Então, é muito importante a gente começar a pensar na questão de prevenção ao suicídio, não só no nível individual, mas também no nível institucional, onde as universidades cada vez mais forneçam ações relacionadas à prevenção, ao bem-estar, à qualidade da saúde mental dos discentes, né? Só para ressaltar que aqui na UFRA a gente tem equipes psicossociais e psicopedagógicas em todos os campos que podem estar fazendo essa avaliação, essa orientação, essa primeira escuta. E que em situações de sofrimento, de assédio, de dificuldade de interação entre professor e aluno, vocês podem buscar essas equipes para fazer a primeira escuta e para fazer a avaliação e orientação de como proceder, não só em nível individual de sofrimento, mas também a nível institucional. Ok, Stephanie, obrigada pela tua contribuição. Tem até um posicionamento aqui. Tem até um posicionamento aqui do Wagner Gomes, que ele coloca que está muito relacionado a isso que você está colocando. No âmbito acadêmico, o auxílio dos psicólogos da UFRA no apoio ao paciente discente vai até que nível? Quando o caso do aluno é repassado para outro profissional fora da instituição, é devido ao caso excepcional desse discente? Então, ele está querendo saber mais ou menos qual é o alcance do acompanhamento psicológico que é realizado dentro da assistência estudantil e em que momento esse aluno ele é encaminhado para profissionais da psicologia fora da instituição. Então, o atendimento psicológico dentro da assistência estudantil, na UFRA especificamente, ele tem um caráter de porta de entrada, digamos assim, para escuta, para orientações, para intervenção. Quando essas dificuldades dos discentes ou níveis de sofrimento estão relacionados ao meio acadêmico, a gente vai não só fazer a análise e a orientação desse discente e acompanhá-lo no sentido de sanar, não só a nível individual, quanto estar trabalhando com outras redes de apoio, com outros setores, para dar resolutividade nessas situações. Mas a gente também tem o papel de oferecer, como eu falei, a primeira escuta, de ser porta de entrada. Se você está em um nível de sofrimento, está em dúvidas, tem algo incômodo, e que isso não diz respeito necessariamente à tua vida acadêmica, a gente também está aqui para fazer essa escuta, né? Para fazer a avaliação e para orientar os discentes a procurarem encaminhamentos em outros locais. No sentido, por exemplo, casos de saúde mental, que precisam de um acompanhamento multiprofissional, de psiquiatra, de psicólogo, de terapeutas ocupacionais ou de outros profissionais,
a gente acaba fazendo encaminhamento para outras áreas. Questões que a gente pode perceber no sofrimento que não estão relacionados a um nível acadêmico, mas que estão repercutindo na vida desse discente, acadêmica e de forma geral, a gente acolhe. Mas a gente não tem o caráter de fazer atendimentos psicoterapêuticos na UFRA. Então, por conta disso, a gente precisa encaminhar para outras redes de serviço que possam dar conta da demanda desse discente, mas lembrando que a gente sempre vai estar fazendo o acompanhamento dele, sabendo como é que está indo no CAPS, como é que está a questão pedagógica, como é que está o acompanhamento psiquiátrico, e está sempre dando suporte de acompanhar, de sanar dúvidas, de intervir se necessário. Vamos supor que um discente tem problemas de saúde mental, tem questão de saúde mental, e tem dificuldades acadêmicas, e está sofrendo dificuldades acadêmicas por conta disso. Então, a gente vai fazer um trabalho em parceria não só com a rede externa que está atendendo esse aluno, mas também com outras unidades, outros setores da UFRA, fazendo a interlocução e acompanhando esse aluno. Eu espero ter sanado a dúvida do Wagner, ter sido clara. Sentiu contemplado. Ele colocou aqui que ele está grávida. E pegando um pouquinho o gancho dessa fala da Stephanie, tem algo que eu acho importante que nós ressaltemos. É que, mesmo durante a pandemia, mesmo com a suspensão das nossas atividades presenciais, a equipe psicológica da UFRA, que faz acompanhamento ao discente, ela continua fazendo essa assistência. Só que agora nós estamos realizando essa assistência de forma remota. Então, para isso, nós disponibilizamos os nossos contatos, todos os profissionais da psicologia de todas as unidades da UFRA, de todos os campings, disponibilizaram seus contatos, que a gente continua fazendo acompanhamento, a escuta qualificada, orientação, encaminhamentos, todos os procedimentos que nós fazíamos de forma presencial, só que agora nós estamos realizando de uma maneira remota, justamente para estar dando o mínimo de auxílio para os nossos estudantes que estão passando, todos nós estamos passando por essa situação dessa pandemia, uma situação tão delicada e que está trazendo tantos desdobramentos para a nossa vida. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, vou até pedir para o Patrick, que está dando o nosso suporte aqui, para também disponibilizar no chat os contatos de todos nós, que aí você, discente da UFRA, que está precisando de alguma escuta, está precisando de alguma orientação, está encontrando alguma dificuldade, apresentando alguma dificuldade, veja o psicólogo que é do seu campus, veja o contato dele, entre em contato conosco que nós estaremos disponíveis para você, ok? E tiveram algumas outras situações, algumas outras perguntas que vieram bem pontuais no nosso e-mail e que eu vou estar chamando a Cláudia novamente para estar conversando conosco. Uma das perguntas, elas estavam querendo saber um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de informação sobre o que seria a pós-venção e também sobre o projeto Ponto e Vírgula. Então, para dar uma orientação, para dar um esclarecimento para a gente nesses dois pontos, eu chamo novamente a Cláudia, lá de Parauapebas, para estar conversando um pouquinho conosco. Pois então, né? Novamente, oi para todos. Alguns chegaram depois, né? Mas não tem problema. O importante é que todos que estão aqui têm interesse no tema. O que seria, então, vou começar com o que seria a pós-venção. Pós-venção, ele é o trabalho feito com os sobreviventes. Quem são os sobreviventes? São principalmente os familiares, os amigos, as pessoas que conviviam com aquela pessoa que cometeu o suicídio. É toda a comunidade que foi impactada por aquele ato. Pode ser um colega de trabalho, né? As estatísticas, elas mostram que entre 5 a 10 pessoas são impactadas diretamente pelo suicídio de alguém próximo. Em uma escola, em uma universidade, esse número pode... O que foi? Tá tudo bem? Tá.
Em uma escola, em uma universidade, esse número pode chegar até 300 pessoas. Então, imagina a quantidade de pessoas que vão merecer uma atenção especial, quantidade de alunos, professores, servidores. Esse nome pós-venção, ele é especificamente para esses sobreviventes, para essas pessoas enlutadas pelo suicídio, porque elas costumam ter um luto mais longo e mais difícil, né? Não é considerado um luto patológico, né? Aquele luto em que passa muito tempo e a pessoa ainda vivencia aquilo. Não é isso, porque o luto das pessoas que sobreviveram, né? Que estão ali, os familiares e as pessoas impactadas, ele é maior em intensidade como em duração. Ele é diferente do luto normal. Por quê? Porque existe, de certa forma, muita dificuldade em compreender os motivos e a atitude em si, né? Os familiares, eles se sentem muitas vezes abandonados e se questionam o porquê da pessoa nem sequer ter pensado nelas. E também, muitas vezes, elas ficam com raiva daquilo, né? Porque acaba o quê? No suicídio, a dor daquela pessoa que estava sofrendo e que cometeu aquilo, aquela dor acaba sendo transferida para quem ficou. Existe muita vergonha, a culpa de falar do assunto, né? O afastamento que a pessoa tem em relação às pessoas que convivem, porque existe tudo isso, todos esses sentimentos, o afastamento da comunidade ali que os sobreviventes sempre estão. Justamente existe o afastamento de ambas as partes, né? Da comunidade com aqueles sobreviventes e vice-versa, porque é algo que as pessoas não sabem lidar muito bem. O que elas vão falar, mas é essencial o apoio para quem ficou. Tanto para quem ficou, os familiares, como a própria pessoa depois de uma tentativa de suicídio, né? Da forma, as pessoas elas refazem suas vidas, mas isso demora, leva tempo, né? Os sobreviventes, o que acontece? Eles sofrem muitos impactos, porque tanto a família pode estar lutando há muito tempo com os comportamentos daquela pessoa que se matou, poderia ter algo ligado a transtorno mental, algo a dependência de drogas, enfim, já poderia ter tido outras tentativas, então a família já pode vir de um caminho muito desgastado, já pode estar fragilizada, e ainda passar por esse momento de luto fica mais complicado. Mas também muitas famílias são pegas de surpresa e elas se sentem assim totalmente algo inesperado, elas não imaginavam. Então vem aquela crise que a gente fala, a crise do e se? E se eu tivesse feito isso, e se eu não tivesse feito aquilo? Né? Por que aquela pessoa se matou? Será que a gente não fez o que a gente devia, né? Será que a gente não soube ver o sofrimento daquela pessoa? Os familiares muitas vezes podem ficar até com raiva, né? Como é que ele fez isso com a gente? Por que ele fez isso? Não pensou o quanto que a gente ia sofrer? Então as pessoas acabam não entendendo, né? Ficam procurando um motivo e procurando um sentido. Às vezes até assim, não imagina que aquela pessoa, dentro daquelas condições, estaria tentada a isso, né? Nossa, mas era estudante de psicologia, para que ela fez isso, né? Então, são várias as culpas que a gente sabe racionalmente que cada um de nós é responsável por nossa própria vida, mas mesmo assim, ainda tem todos esses questionamentos. Por isso que é importante evitar o silêncio, né? As pessoas, elas precisam falar, elas precisam ser ouvidas e elas precisam de um encaminhamento médico ou terapeuta.
ou terapêutico, justamente porque o índice de tentativa de suicídio nos sobreviventes é bem maior do que em outras pessoas. Então, como eu falei no início, entre 5 a 10 pessoas são impactadas pelo aquele ato, né, de quem cometeu um suicídio. Aí, levando em conta a sua outra pergunta, né, o que seria o projeto Ponto e Vírgula, que também foi o encaminhamento de uma pessoa por e-mail. O projeto Ponto e Vírgula, ele vem do inglês, né, que seria o The Semicolon Project, que semicolon em inglês, ele é justamente ponto e vírgula. Ele nasceu de uma movimentação nas redes sociais em 2013, mas diferente de outras tendências aí que a gente vê de modinha, né? Coisas que vira e mexe surge desafios, né? Videozinho e tal. Ele tem um significado muito sério e importante por trás. Os próprios integrantes desse movimento, eles sugerem o quê? Que significa o quê? Ele mostra amor e esperança para quem tem tendências depressivas e suicidas, né? Então, a ideia original é que o quê? Quem se identificasse com esses objetivos, né? Amor e esperança a quem tem essas tendências depressivas e suicidas, desenhasse um ponto e vírgula em algum lugar do seu corpo e pudesse compartilhar. Então, isso acabou sendo transformado em tatuagens, né? Seria mais ou menos um desenho assim, vocês estão vendo? Eu fiz aqui de uma forma para vocês entenderem, é bem simples, é um ponto e vírgula. Por quê? Por que foi escolhido um ponto e vírgula? Porque o ponto e vírgula, ele é utilizado quando o autor ele pode terminar sua frase, mas ele escolhe continuar. Então, se você for ver, ele tem um significado profundo quando ele é aplicado a essa ideia, né? Ali você tinha a opção de parar a sua vida, mas você escolheu continuar. Espero ter respondido a pergunta que chegou por e-mail. Ela realmente foi bem específica, mas é muito interessante para que a gente conheça, né? Tá ok? Tá certo, Cláudia. Obrigada. Gente, vai ser também disponibilizado aqui o link que é o link de avaliação do nosso evento, tá? Então, se vocês, por favor, cliquem no link, deem uma avaliação no evento que nós estamos realizando agora, tá certo? O feedback de vocês é muito importante para a gente. E nós estamos, por exemplo, agora já encerramos as perguntas que foram enviadas por e-mail. E a Larissa está nos perguntando se foi gravado e se vai ser disponibilizado. Sim, o evento está sendo gravado, viu, Larissa? E aí depois nós vamos estar vendo a forma, ou até o Patrick pode estar nos esclarecendo um pouquinho como é que ele pode ser disponibilizado posteriormente, tá certo? Nós estamos chegando ao final, pelo menos ao final das perguntas que foram colocadas, que foram encaminhadas por e-mail, mas o chat ainda está aberto aqui para algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram estar colocando para a gente, ok? A Maristela também colocou aqui que uma ótima explicação, Cláudia, parabéns. Então, eu acho que minimamente deu para a gente sanar um pouquinho sobre as dúvidas sobre esses temas, não é? Gente, então, eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta ou alguma colocação. Eu acho que nós podemos estar colocando para as nossas considerações finais. Então, aproveitando aqui a deixa, eu chamo a Cláudia para fazer alguma consideração final, colocar algum comentário para finalizar aqui o nosso evento, Cláudia. Eu queria agradecer, né, a todos que participaram, por mais que alguns sejam mais conhecidos da gente, eles estão aqui porque eles realmente querem ouvir sobre o assunto, né? É um tema importante, muitas vezes cheio de estigma, né?
principalmente ao redor de quem fica ou de quem já tentou, e é por isso que falar sobre isso ajuda muito. A informação, ela é essencial nesse caso. Muito obrigada a todos. Ok. Então, eu passo agora a palavra para a Daça, para as considerações finais. Bem, eu quero agradecer por essa oportunidade, por esse momento, porque falar sobre suicídio é muito delicado, é muito complexo também, mas é necessário. Não tem como não falar, a gente precisa falar. Né? Eu quero agradecer por esse momento também, porque eu acho que talvez a vantagem, vamos dizer assim, né, entre aspas, dessa pandemia foi que proporcionou com que todos os psicólogos da assistência estudantil pudessem, né, ter se reunido para falar sobre esse assunto. Né? Eu fico muito feliz por isso, porque eu acredito que se fosse em outros momentos seria muito difícil, né, pela questão da localização dos nossos campos, né? E eu fico muito feliz por isso. Agradecer pela presença também dos alunos, né, de todos os campos, agradecer pela presença da nossa pró-reitora Iris, né, professora, pró-reitora de Assuntos Estudantis, que está aqui com a gente, né, e é isso, gente, espero poder ter contribuído e esclarecido, né, o que ficou, o que eu respondi, né, aquela pergunta lá sobre os fatores de risco. Muito obrigada, gente. Obrigada, Daça. E agora eu passo a palavra para a Suzane para suas considerações finais. Olá a todos novamente. Eu aproveito esse momento para agradecer a participação de todos, né, que estiveram presentes, que nos acompanharam até o momento, que contribuíram com a participação, com perguntas. Falar também da minha gratidão por estar vivendo esse momento, né, ter a oportunidade dessa discussão junto com os colegas dos outros campos, como a Daça falou. Talvez essa proposta, né, esse evento na modalidade, nessa proporção que a gente realizou hoje, só tenha sido possível em decorrência da situação de pandemia que a gente vive hoje, mas ainda assim a gente conseguiu, né, realizar esse evento muito satisfatório, e é isso. Eu queria também fazer um comunicado aos discentes do campus de Tomé Açu, que eu vou deixar o meu contato no chat e que eles ficassem atentos, pois o meu número telefônico mudou. Como eu estava num período de férias, eu já estou fazendo essa transição de estar entrando em contato com os discentes, e a gente vai estar disponibilizando o nosso contato, e sempre, né, deixar aqui o recado, sempre que possível a gente está disponível, né, com empatia, para estar ouvindo o outro, e tentar, dentro das nossas possibilidades também, estar ajudando o próximo no enfrentamento de uma questão tão delicada, de um assunto tão relevante para a nossa sociedade, que é o suicídio. E agradecer a todos. Boa noite. Boa noite, Suzane. E agora eu passo a palavra para o Tiago para fazer as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a todos que estão, né, conosco hoje. Em especial, também eu gostaria de colocar como fala final aqui, que a todos aqueles que estão com emoções fortes, né, que estão com emoções guardadas, não deixem, expresse essas emoções. As emoções nossas, elas precisam ser expressadas, e quando elas não são, muitas das vezes elas acabam se tornando um peso muito grande para a gente. Então, se nós não temos uma pessoa próxima que nós não podemos conversar, ou, enfim, por algum motivo, contem conosco, né? Nós estamos aqui, estamos funcionando aí, né, como tem essa situação, né? Nós estamos funcionando por WhatsApp, por e-mail, por ligações telefônicas, mas nós estamos aqui, né? Continuamos aqui, e esse é o nosso propósito, né? Funcionar e servir como apoio para todos os discentes e estar junto com vocês nesses momentos, né? Tanto de alegria quanto nos momentos de dificuldade. Obrigado. Obrigada, Tiago.
E agora eu passo a palavra para a Stephanie para suas considerações finais. Eu não vou me alongar muito, eu acho que os meus colegas já agradeceram bastante, eu também agradeço. E eu faço minhas as palavras do Tiago. A gente está falando aqui de um tema delicado. Nesses 4 anos que estou na UFRA, quase 4 anos, todos os anos, cada ação que a gente realiza no Setembro Amarelo, de saúde mental, sobre sensibilização, isso não é o momento de ensinar vocês, mas é o momento também da gente aprender muito. E cada vez a gente vai aprendendo mais. A aprender a ter escuta, empatia, a se sensibilizar. E, assim, a gente está falando sobre suicídio. Suicídio é um ato ou a ideação de alguém pensar em tirar a própria vida por um sofrimento extremo. Mas eu quero dizer que vocês não precisam chegar a um nível de sofrimento extremo. Se estiverem com ideações suicidas, pensando, planejando, nos procurem. Mas se estiverem também incomodados com outras questões, com outros sofrimentos, qualquer tipo de dor é válida. E assim, a gente vê relatos de muitos alunos falando, não, eu sei que tem gente pior do que eu passando por coisas piores. Toda dor é legítima, toda dor é válida, toda dor é importante ser acolhida. Então, não hesitem em nos procurar, tá? Esse é o meu recado. Tá certo, Stephanie, obrigada. E assim, só para finalizar também a fala dos meus colegas, essa discussão não se esgota aqui, né? Eu acho que a nossa proposta inicial é estar conversando, é estar trazendo uma perspectiva sobre o assunto, é estar contribuindo para essa quebra de tabus, né? E entender que esse fenômeno, ele existe, ele é complexo, ele é multifatorial, mas ele também pode ser prevenido, ele também pode ser ajudado, ele também pode ser trabalhado. Então, de uma forma complementar, eu quero dizer para vocês, para você que nos assistiu hoje, pegou um pouquinho da nossa conversa, se identificou em alguma coisa, percebeu que o que nós falamos acabou se encaixando, você acabou se observando dessa forma, como a Stephanie acabou de colocar, nos procure, ou procurem ajuda, não só para a gente que faz esse atendimento para os nossos alunos da UFRA, mas nós sabemos que também hoje podem estar o público externo, a população externa. Então, procure ajuda. Você não precisa mais passar por esse sofrimento sozinho. Ou ainda você que estava conosco e acabou observando, acabou analisando e percebendo que alguém próximo a você está com um sinal, está com uma dica, como nós colocamos aqui, se for possível, se proponha a uma escuta empática, a uma escuta acolhedora, e que, se possível, também você possa estar auxiliando essa pessoa a buscar ajuda profissional. Porque, gente, como a nossa live diz, a gente não está sozinho, né? E aproveitando também esse momento, eu quero a oportunidade de agradecer também todos os que estão presentes aqui, tanto da comunidade ufraniana, quanto da comunidade externa. E eu também gostaria de agradecer a toda a equipe da psicologia da UFRA, que trabalha com assistência estudantil, que de uma forma planejou, de que contribuiu e que está aqui presente hoje, trazendo um pouquinho dessa discussão. Mas também nós precisamos agradecer de uma forma especial ao Patrick, o Patrick Moreira, que também está dando esse suporte técnico aqui para a gente, proporcionando essa live. Agradecer também aos diretores do CAMP e à professora Iris, que é a pró-reitora de assuntos estudantis, que também autorizaram e permitiram que esse evento acontecesse. E também nós queremos agradecer à Ascom da UFRA, que também confeccionou o nosso folder, ajudou também na divulgação do evento, e também um agradecimento especial a todas aquelas pessoas que, de forma individual, participaram, estavam presentes, tanto na divulgação, quanto mandando seus comentários, mandando as suas perguntas, tanto por e-mail ou pelo chat. Tá certo? Dessa forma, nós encerramos aqui o nosso evento de hoje. Boa noite a todos e a todas. Esperamos que vocês estejam bem
e até um próximo momento.